todos. Então, nos chama atenção nessa porção, nessa paraxá, com o nome Bo Venha, né? Porque venha é uma questão de chamado, né? O chamado de alguém muitíssimo especial, né? O eterno Deus Todo-Poderoso, que nós vemos claramente essa questão quando o Eterno nos chama para perto dele, para estarmos em comunhão com ele, na montagem, quando é levantado o Mishkan no deserto, o tabernáculo, né, no deserto. Então, nós sabemos que todo o processo, a partir de qualquer um de nós, qualquer pessoa que esteja fora dos muros, né, do Mishkan, fora do átrio, então o Eterno que está lá no Santíssimo Lugar, no lugar chamado Santo dos Santos, ele nos chama de lá de dentro. Então nós temos um processo para entrarmos no átrio, no espaço maior. Entrando no átrio, quer dizer, você passa pela porta ali, desse muro, depois passa pelo altar de holocausto, a bacia de bronze tipifica o batismo, depois desse passo você entra no santo lugar, depois no santíssimo lugar, né? Então é um processo, digamos, o processo que envolve a novidade de vida, o nascimento, né? E ali também tipifica um lugar de digamos, escuridão, de trevas. Por quê? Como assim, Roche? Quando há um processo de morte. Nossa, a morte ali, no lugar cheio de vida e a morte, sim. O altar de holocausto é a morte. É a morte do velho homem, da velha criatura, daquele homem que vivia em pecados, que vivia na iniquidade, né? Então, a porção de hoje, irmãos, a mensagem é renovo, é novidade de vida, é transformação de vida, é algo novo, é algo poderoso, é algo maravilhoso, dinâmico, vivo e eterno, que o Eterno tem para nós. Então, não é uma porção que você vai ler, é uma porção seguinte à porção anterior, não. É uma porção que fala de eternidade, que fala de vida, que fala de algo esplendoroso para frente da situação em que você estava, né? Então ali nós vemos no Egito um período em que eles passam calamidades, que eles passam apertos, que eles passam opressões, que o Eterno ensina, né? Ensina o povo, ensina, e também nós vemos que havia um propósito no coração, um propósito, um desejo do Eterno também para mudar o coração de Faraó, porque há uma mudança específica muito forte, muito característica, após a primeira vez que o Faraó reconhece que Hashem é o Deus Todo-Poderoso, que não há outro Deus, que Ele está acima de todos os deuses do Egito, em Êxodo 9, 27, como Pedro falou aqui, endureceu o coração de Faraó. Então, esse gráfico de altos e baixos, que aconteceu no coração de Faraó, né? Amolecia, endurecia, aquela coisa instável, né? Até que chegou um ponto crucial em que Êxodo 9, 27, podem confirmar na palavra. A primeira vez que Faraó reconhece quem é o Deus de Abrão, de Isaac, de Jacó. Ele se coloca, nós somos pecadores e o Deus dos hebreus é o Deus Todo-Poderoso. Ele reconhece isso. Porém, isso não é tudo, irmãos, isso não é tudo. Por isso que é um processo, né? Nós vemos que depois disso, que Faraó teve uma belíssima oportunidade para ter uma novidade de vida real, uma vida transformada, um renovo, que o nome da porção é o renovo de Hashem, né? Então, essa grande oportunidade, dessa grande mudança e conversão, ele joga
Fora. Ele abre mão disso aí, porque ele endurece novamente o coração, ele fecha o coração, né, para a tristeza de todos, e segura, retém o povo, não liberta o povo. Então, depois disso, irmãos, depois dessa atitude, essa má atitude de Faraó, após ele realmente entender, porque está escrito assim, que no tempo da ignorância o Eterno perdoa, perdoa, perdoa. Mas quando você conhece as coisas, daí as coisas começam a pesar. Há consequências sérias e terríveis, né? Então, ali que começa a 8ª praga, a 9ª praga, e finaliza com a 10ª praga, mas entre a 9ª e a 10ª, existe a instituição da festa de Pêssah, né? Então, para finalizar aqui, o que essas pragas falam? A 8ª, depois desse episódio, desse triste episódio de Faraó, que começam essas pragas piores, né? No caso, que falam, todas essas pragas entre si, a 8ª, a 9ª e a 10ª pragas, elas têm um foco, elas têm uma temática que é o quê? Escuridão e trevas. Como assim, Roxo, escuridão e trevas? Escuridão no sentido físico. Escuridão no sentido de que os egípcios, eles pensavam só, prevalecia o egoísmo total. Eles não estavam preocupados com o irmão, com aquela pessoa, como que você está passando? Você está passando com algum problema? Se vire. Eu não sou teu tutor, não sou tutor do meu irmão. Se vire, esse não é problema meu, né? Então era mais ou menos por aí. O egoísmo assim prevalecia, 100%. Então, o que significa os gafanhotos, né? Os gafanhotos, algo que cobre, não era alguns gafanhotos ou um pequeno enxame de gafanhotos, era algo que cobria totalmente a luz do sol. Ficava tão escuro que parecia noite, de tantos gafanhotos que tinham, né? E isso está diretamente ligado com a próxima praga, que é a praga da escuridão, né? Trevas, né? Já começou aquela escuridão de gafanhotos. A próxima praga é trevas, né? Porque trevas eram tão densas que um não conseguia enxergar o outro e era até palpável essas trevas, de tão densas que elas eram. Tão densa que ela era. Então, tipo assim, você não sai do lugar, não existe ninguém para te socorrer, você fica parado, estático ali, como uma estátua assim, congelado, né? Com muito medo, apavorado, e você não quer ajudar ninguém e ninguém quer te ajudar. Então, o que é isso aí? Que eu acabei de falar agora há pouco. É a visão do egoísmo. O egoísmo. Então, nós sabemos muito bem que para nós estarmos bem com o Eterno, nós temos que estar bem e darmos atenção, nos preocuparmos com a vida dos nossos irmãos, com o bem-estar dos nossos irmãos, né? Nós temos que estar bem com os nossos irmãos, com os nossos familiares e amigos, para estarmos bem com o Eterno. E termina com a morte dos primogênitos, né? Tem comentários que tanto a praga dos gafanhotos como a praga das trevas, né? Os gafanhotos, porque os egípcios oprimiam os hebreus, muitos hebreus foram oprimidos, foram presos em masmorras, em prisões assim subterrâneas, que havia muita escuridão, não tinha luz nesses locais que os hebreus foram aprisionados pelos egípcios, né? E a questão dos gafanhotos, que muitas e muitas árvores frutíferas que haviam no Egito foram plantadas pelos hebreus para trazer bons frutos para os egípcios e para trazer sombra, muita sombra para os egípcios. E os judeus
o povo hebreu ficavam oprimidos, trabalhando naquele sol, debaixo do sol, né, numa temperatura de em torno assim de 50 graus ou mais, algo assim, né? Então, nós vemos assim o paralelo tanto físico do acontecimento das pragas, quanto a questão espiritual, né, que eles estavam realmente, cada um preocupado consigo mesmo, não estava preocupado com o próximo, né? Então, houve necessidade de um período de escuridão para que houvesse uma grande libertação depois. Embora esse período de escuridão aconteceu com os egípcios, a palavra diz que nesse mesmo tempo, na terra do Egito, no lugar chamado Goshen, os hebreus estavam lá na terra de Goshen. Porém, na terra de Goshen, não havia escuridão. Tanto fora ali das casas deles, quanto dentro das casas não havia escuridão. Havia uma luz, né? Então, nos chama a atenção também para aqueles que têm comunhão com o Eterno, foram escolhidos, separados pelo Eterno. Onde você estiver, se você não estiver, onde você estiver no mundo, que o mundo, ou nós falamos Egito, ou nós falamos Roma, né? O mundão aí. Onde você estiver, esteja no Egito ou esteja em Roma, se você é de Hashem, se você tem comunhão com Hashem, se você está debaixo das asas de Hashem, você será luz naquele lugar, meu irmão. Nós seremos luz naquele lugar. Então, por isso, nós também falamos sobre a lua nova, né? A lua nova, só para finalizar aqui, depois de todas as fases da lua, vem a lua minguante, finaliza o processo da minguante com a nova, e para ter um renovo, o próprio nome diz, lua nova, se renova, né? Para ter esse renovo, ela fica totalmente escura. Você não vê brilho, não vê nada em lugar nenhum. Você olha para o céu, você não enxerga onde está a lua. Se você não conhece um pouco de astronomia, você não sabe onde ela está, porque não aparece nada, não aparece nenhum frisinho de luz. Essa é a lua nova. Mas depois desse processo de escuridão, vem a luz. Irmãos, eu estou falando isso porque depois desse processo de escuridão, vem a festa da Páscoa, instituída a Páscoa. E a festa da Páscoa é a lua, é a mudança de lua, é a lua nova. Amém? Portanto, é que o mês de Nissan, começa o mês de Nissan, que é a lua nova.